Olá, eu me chamo Júlia Tourinho e esse é o Coragem Pra Quê? Um canal para abrir a sua cabeça sobre o que é coragem de verdade. Olá, meus amores. Então, como vocês podem imaginar, eu tô aqui nessa versão extra do nosso podcast para falar sobre o famoso vírus. Eu resisti bastante de falar sobre esse assunto, porque de forma alguma eu queria fazer material ou fazer qualquer coisa em cima disso que tem sido uma história triste para muitas pessoas. Mas isso se tornou inevitável pela proporção que isso está tomando na nossa humanidade, e algumas pessoas pediram para mim para que eu pudesse fazer algumas reflexões, alguns compartilhamentos. E aí eu comecei a pensar o quanto de verdade eu podia contribuir com alguma coisa nesse lugar de quem está vivendo diretamente, tá na ponta dessa história e quais aprendizados que eu tô tendo, né? Então, eu tenho refletido bastante. E a primeira coisa que eu queria dizer para vocês, as primeiras palavras que eu queria que vocês ouvissem aí, entrasse no ouvido de vocês isso vai passar. Isso vai passar, como todas outras coisas ruins na nossa vida passaram. E como é que isso passa? Isso passa quando a gente aprende qual é o aprendizado, por mais redundante que seja, aprender o aprendizado é isso mesmo, porque muitas vezes o desafio ele é tão assustador que a gente esquece que ele vem para nos ensinar alguma coisa. O que eu tenho vivido diretamente em todos os meus dias é um aprendizado sobre como fluir na incerteza. Essa história, o vírus, ele tem trazido para cada pessoa uma faceta. Para cada pessoa, ele tem trazido, às vezes, os seus aspectos sombrios, escondidos, as coisas que você precisa olhar, para começar por quanto ele nos coloca nessa condição de precisarmos olhar para nós, que o confinamento nos coloca. Então, a primeira coisa é quando a gente está precisando ou a gente não está conseguindo fugir. Para muitas pessoas, algumas pessoas até talvez consigam, mas muitas pessoas não estão conseguindo mais fugir de ver a si mesmo. Então, esse eu acho que está sendo o principal convite desse momento. Estar em contato consigo mesmo. E isso pode ser tão aterrorizante para tantas pessoas. Lidar com as suas próprias ansiedades, com as suas inseguranças, com seus medos. Então, tem uma coisa que eu acredito que é o que está fazendo a gente sentir tanto medo. É o medo da finitude. E esse medo, ele vem de uma sensação de que a gente deixou muito tempo passar. Sabe, eu não sei se isso te toca, mas muitas vezes a gente pode ter medo da morte porque a gente tem medo, ou a gente acha que a gente fez muito pouco, e às vezes a gente se dá conta do quanto a gente deixou momentos passarem.
E esse eu acho que esse vírus, ele vem confrontar a gente com a nossa pequenez, com o quanto a vida é vulnerável, o quanto tudo pode mudar a todo momento, a cada instante, tudo pode mudar. Então, o que a gente está vivendo, essa velocidade tão suprassônica que esse vírus vem trazer, ele vem confrontar a gente com essa sensação de que as coisas duram para sempre, de que a gente pode deixar para amanhã, de que amanhã a gente faz. E isso inclui coisas materiais, mas inclui também as nossas relações. Um grande desafio que a gente está tendo é quanto manter as nossas conexões apesar do distanciamento físico. Como a gente estar próximo de pessoas, construir relações sólidas de um novo lugar. Então olha quantas coisas esse momento vem trazer pra gente. Ele vem nos confrontar com a nossa mortalidade, com o fato de que somos todos mortais, embora a gente vive o nosso dia como se a gente fosse viver para sempre, muitas vezes sem conseguir aproveitar o nosso dia, muitas vezes deixando para depois coisas que talvez nunca cheguem. Então talvez você possa perceber aí nesse momento em que você está sendo confrontado com restrições, como restrições, por exemplo, de hábitos, coisas que você não pode fazer mais, que você precisa estar em um ambiente onde você não pode sair, hábitos que você tinha e que agora você não pode mais. Então, isso é um micro, muito micro do quanto essa situação vem trazer pra gente de conscientização do nosso momento presente, de quantas vezes a gente deixa escapar coisas simples, coisas do nosso dia a dia. Eu poderia até arriscar mesmo dizer a felicidade, quanto muitas vezes a gente deixa escapar momentos muito felizes, a gente deixa escapar convívio, a gente deixa escapar momentos com pessoas próximas, por muitos motivos. Então, essa é uma primeira coisa que esse momento atual vem mostrar pra gente, a nossa mortalidade, a nossa fugacidade, o quanto a gente acredita que a gente é imortal, o quanto a gente acredita que a gente dura para sempre, o quanto a gente com isso deixa de viver a vida na sua intensidade. Então essa acho que é uma primeira grande beleza que a gente pode tirar desse momento de escuridão, desse momento em que a gente se sente perdido. Aproveitar o que é de verdade importante, mesmo que você sinta arrependimento, pega aí esse momento como um aprendizado para você. Será que a sua vida hoje, se você morresse hoje, você sente que a sua vida valeu a pena? Você sente que você fez tudo que você poderia? Então, se você sente que não, anota num caderno. O que você vai de verdade fazer quando o seu confinamento terminar? O que você vai fazer de transformação quando esse momento passar? Porque ele vai passar. Você não pode esquecer disso tudo que você está sentindo. Você não pode esquecer do quanto você tem muitas coisas para viver, muitas coisas para fazer, muitas coisas em que você pode construir para você mesmo, para as pessoas ao seu redor. Acho que esse é o primeiro grande aprendizado. Quanto a gente vive como se a gente durasse para sempre, e com isso a gente perde a oportunidade de viver momentos muito preciosos. Então, aproveita esse momento onde a finitude
onde os encerramentos batem na nossa porta para tirar uma grande lição disso tudo. Então, sem dúvida, a gente está vivendo um encerramento de ciclo. Eu tenho certeza que todas as coisas vão se transformar e depende de cada um de nós que seja para melhor. Isso não significa que você vai mudar o mundo, mas você pode mudar o seu mundo. Então, o que você pode fazer para mudar o seu mundo? Então, junto com a sensação que a gente tem de que nós vivemos para sempre, de que nós somos imortais, a gente também tem esse lugar onde a gente tem muita dificuldade de lidar com as incertezas. E essa é uma outra característica que esse vírus tem trazido pra gente. Ele muda as coisas muito rápido. Tudo muda muito rápido. Então, a gente precisa aprender, pelo menos esse é o ensinamento que eu tenho vivido na pele, é como aprender a lidar com a incerteza, fluir na incerteza da vida. Porque na verdade a gente faz tantos planos, a gente faz tantas tentativas de segurar as possibilidades da vida e não que as possibilidades da vida elas sejam erradas. É importante a gente se planejar, é importante a gente ter metas e objetivos, mas é importante também que a gente possa estar aberto para quando tudo muda. A gente poder aprender a mudar. O quanto a gente está vivendo uma crise, porque a gente tem muita dificuldade de aceitar as mudanças. Então, o quanto é importante a gente aprender a fluir como a natureza. Eu tenho visto muitas pessoas postarem sobre a natureza, o quanto a natureza já reage quando a gente diminui a quantidade de poluição, quando a gente diminui a quantidade de dejetos e de coisas que a gente coloca na natureza. A natureza também responde a isso, ela se adapta. Então a gente precisa cultivar a nossa natureza adaptativa. E não é de forma alguma deixa a vida me levar. Eu não vou construir nada, eu vou só ficar aqui e aguardar, e fluir na vida, não. É aprender a ter metas, objetivos e planos, mas também poder se permitir mudar. A gente tem tanto medo do novo, a gente tem tanto medo do diferente, que a gente coloca tantas regras pra gente. E o mais importante que eu queria dizer para vocês nessa mensagem é que, sem dúvida, não tenham dúvidas de que tudo isso que está acontecendo é uma convocação para a gente despertar a coisas dentro de nós. Eu poderia dizer coisas sobre o amor, sobre o quanto a gente precisa aprender que nós somos espíritos, nós somos imortais nesse sentido, e que tudo isso é um aprendizado. Eu acredito que de alguma forma, tudo isso que nós estamos vivendo é para nos acordar de que nós somos mais do que esse corpo físico. Nós somos esse corpo físico, e nós precisamos cuidar dele, mas nós somos mais do que isso. Então nós precisamos acordar dessa realidade onde a gente está vivendo, parece que num sonho, onde a gente esquece que tem coisas muito, muito maiores do que nós, e que o quanto a gente pode sim influenciar pessoas ao nosso redor, o quanto a gente pode estar consciente, mas sem estar imerso no medo, porque sem dúvida o que a gente está vivendo é a
o que está passando pelo ar é o medo. Então a gente precisa transmutar esse medo. A gente precisa transmutar esse medo em energia de vida. Porque o medo é uma vibração, é a vibração em menor frequência que a gente pode emitir na nossa mente, no nosso corpo astral, no nosso corpo, no ser integral que nós somos. Então, o medo, ele abre a porta para muitas formas de adoecimento do nosso corpo, da nossa mente. Então, eu sei que muitas pessoas, eu diria, quem não está vivendo num estado de ansiedade, quem não está desenvolvendo sintomas de pânico, quem não está desenvolvendo transtornos obsessivos compulsivos por limpeza, quem não? Todos nós. Então nós precisamos aprender a ter compaixão conosco mesmo, mas compaixão com os outros. Eu, sem dúvida, sou uma entusiasta sobre a vida. Eu tenho certeza que apesar de todas as coisas ruins que nós estamos vivendo, de todos os sentimentos negativos que essa vivência evoca, de tudo que cada um, como eu falei no início desse áudio, está sendo evocado, convocado no seu maior medo. Sem dúvida, essa é uma transformação que a gente precisa viver no nível individual e coletivo. Então não vamos esquecer que o nosso pensamento influencia o nosso corpo, influencia as pessoas ao nosso redor. Então cuide das informações que chegam. É importante você estar sabendo das informações, mas muitas vezes elas podem te invadir, elas podem ser demais para o seu sistema. Se você está em segurança, se você está num ambiente privado, se você está fazendo os seus cuidados, quanto é importante você também se desconectar um pouco das notícias, porque elas alertam, elas colocam o nosso corpo em sistema de alerta, elas colocam o nosso corpo a todo momento em prontidão. Isso afeta o nosso sistema imunológico. Então, o quanto é importante a gente encontrar a nossa paz. Estar em quarentena não significa estar infeliz, não significa não sorrir nunca. Pelo contrário, você precisa buscar a sua alegria, nem que seja para manter o seu corpo com uma boa imunidade. Então é importante que você esteja entendendo, esteja consciente de que mais do que tudo, esse momento que todos nós estamos vivendo é um momento onde a gente precisa estar consciente dos nossos pensamentos. A gente precisa estar atento para a faixa vibratória que nós estamos emanando. Então, você precisa começar a encontrar os seus recursos. Quando você percebe que você está entrando nessa vibração do medo, na vibração da infelicidade, na vibração de que nada tem mais jeito, você precisa acessar os seus recursos. Você precisa começar a estar consciente para não entrar nessa faixa vibratória. Porque essa faixa vibratória, ela abre espaço não só para você ser invadido por pensamentos, mas ela afeta a sua imunidade. Então, mais do que tudo, de alguém que está aqui surfando nas ondas da incerteza, eu queria compartilhar com você e deixar todo o meu amor e meu carinho e meu desejo de que você entenda do que mais do que tudo, essa experiência é uma experiência de aprendizado. Olhe para a sua dor, no máximo que for possível, e entenda o que a vida vem me trazer de aprendizado. O que eu estou precisando aprender. Porque sem dúvida esse momento está evocando aquilo que você precisa aprender. E para cada pessoa é de uma forma diferente. Então, meus amores, esse é o meu convite. Desse áudio, com todo o meu carinho,
com todo o meu coração. Espero que eu possa, de alguma forma, ter tocado o seu coraçãozinho, a sua mente, de uma forma geral, te fazer refletir qual é o seu desafio, o que você precisa transmutar, porque agora é o momento dessa transformação. E sem dúvida, tudo vai passar, nós não seremos os mesmos, mas eu espero muito que cada um de nós seja melhor, mais consciente do que precisa mudar, de onde precisa agir, do que precisa transformar na sua vida. Então, um beijo enorme e não se esqueça de que qual seja o compartilhamento, algo que você queira compartilhar comigo, fica à vontade. Fica à vontade para deixar aqui o seu registro, tá bom? Então, um beijo enorme.